Olá, meu nome é Marcílio, sou aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo do ENIAC e vou estar fazendo aqui a apresentação do projeto de EHS. Bom, o tema do projeto é habitação social, então relacionando isso com uma necessidade humana, se torna aí um tema bem delicado, né? Considerando Guarulhos, aí, o município que estamos, com déficit habitacional de 160 mil famílias sem moradia digna. Então é um número bem preocupante e o objetivo é a gente trabalhar, a gente gerar uma proposta arquitetônica em cima desse assunto. Bom, aqui é a localização do terreno, né? Então, eu estou trabalhando na região do Bom Sucesso, né? Ali no bairro do Sadoquim. Então, o terreno ele é uma ZEIS 2, que está dentro de uma zona de uso diversificado 6, né? E nessa legenda que a gente vê o zoneamento ao redor, e um ponto bem interessante é que ali existe uma zona industrial, né? Que, a grosso modo, favorece aí para as pessoas que trabalham nessas empresas ou até que moram ao redor, não tem aí um certo problema de deslocamento. Aqui é o início do levantamento topográfico, né? Então, uma coisa muito importante que a gente percebe é que esse terreno ele tem acesso somente por uma rua, né? No caso é a Avenida Tamotsu Yase. Aí temos aqui as curvas, né? No caso aqui são as curvas mestras e ele existe uma área aqui que tem um perfil de inclinação bem suave. Aqui nesse corte dá para perceber a inclinação natural do terreno, então a parte que é mais inclinada é o que dá acesso à rua, né? E também o que faz divisa com os lotes vizinhos. E a extensão do terreno, essa parte aqui que está mais... A gente percebe que ela tem um perfil de inclinação suave, né? Aqui já são alguns cortes no sentido transversal, então a gente já percebe que muda, né? Então é importante a gente analisar isso para não ter problema na hora de fazer a implantação. Aqui a primeira proposta de implantação, então é um conceito bem geral. Como nós temos aqui uma área um pouco mais plana, então a ideia foi concentrar os edifícios residenciais nessa área, né? E agregar ao redor aqui as áreas de lazer. Logo no início do lote tem uma área comercial, né? Comércio e serviço, um estacionamento rotativo, uma área de convivência, né? Área de entretenimento, no caso, e os acessos que dá aos edifícios. Aqui é o programa de necessidades, então, trabalhando aí com 3 tipologias de apartamento. Então, apartamento de 1, 2 e 3 dormitórios, sendo que o de 2 e 3 dormitórios são destinados para pessoas com deficiência, mas isso só no pavimento térreo. Essa tabela de baixo aqui é específico do apartamento de 1 dormitório só apenas, né, de 24 metros quadrados. Então aqui dormitório, sala de estar, cozinha, banheiro e área de serviço. Lembrando que cozinha e a sala de estar em todos os apartamentos elas são integradas, né? Aqui a mesma sistemática para os outros apartamentos, né? Só tem a alteração na quantidade de dormitórios. Aqui um fluxograma do pavimento térreo, lembrando que essa configuração, isso aqui é de um edifício, porém essa configuração se aplica para os demais, né? Então no térreo temos ali 2 apartamentos de 24 metros quadrados, 4 apartamentos de 42 metros quadrados e 2 apartamentos de 56 metros quadrados. Bom, aqui já é o do pavimento tipo, né? Então isso aqui vai do primeiro até o 10º. Então aí a configuração muda um pouco, né? Mantém os 2 apartamentos de 24 metros quadrados, né? O de 42 metros quadrados passam a ser 5 e de 56 metros quadrados passam a ser 3. Aí uma área a parte de circulação, que é um corredor, né? Uma passarela que dá acesso aos demais edifícios, 2 escadas e um elevador. Aqui é a implantação, então a gente consegue visualizar aqui tem a passarela que dá acesso aos edifícios, né? As escadas, e aqui já está trabalhado com os devidos taludes, né? Então o terreno aqui o que tinha que fazer de movimentação de terra já foi feito aqui, aplicado nessa implantação. Tá? Aqui é um corte volumétrico apenas, mas bastante importante para poder entender a relação da implantação com a topografia, né? Então a gente percebe que a parte que dá acesso à rua é a parte que é mais inclinada e foi a que mais gerou taludes, né? E aqui em cima a parte que vai ficar concentrado os edifícios residenciais.
Aqui são cortes no sentido transversal, né? Mas também bem importante porque a gente consegue ver a relação do terreno com o edifício, com a topografia que ficou o terreno, né? Aqui uma planta de situação, que a gente consegue ver aqui nos edifícios as coberturas dos reservatórios de água. Aqui a planta do pavimento térreo. Então a estrutura, por mais que nessa região central não tenha apartamentos, ele segue a estrutura dos andares posteriores, né? Aqui é o pavimento tipo, né? Então dois pontos importantes que são essas duas escadas que foram posicionadas nesses dois pontos, justamente por caso de saída de emergência, a distância a ser percorrida atende aí os 50 metros exigidos pela norma, tá? E também esse acesso da passarela aqui também favorece esse ponto de circulação. Aqui um corte que faz o corte somente na escada, né? Então a gente consegue ver os demais pontos lá em elevação. Tá? Aqui um corte que já passa dentro do apartamento, vendo as portas e as janelas que são acima são alinhadas na parte de cima das portas, justamente por questões de privacidade. Aqui um corte que pega inclusive a parte do banheiro, então a gente consegue ver aqui os pontos os reservatórios de água em cima, né, que faz a distribuição. Né? Lembrando que aqui eu tenho os banheiros considerados, em alguns casos eles são espelhados. Né? Aqui uma elevação oeste, elevação leste mostrando a janela dos dormitórios e a elevação norte mostrando aí o conjunto todo. Então a gente vê que as passarelas são metálicas, né? Que elas dão acesso aos demais edifícios. Aqui é a planta do apartamento de 24 metros quadrados. Tá? Aqui é a planta do apartamento de 42 metros quadrados. Né? Então, como no térreo ele fica destinado para pessoas com deficiência, então tem aqui o giro, né, do cadeirante. Tá? Então aqui a sala integrada com cozinha, a área de serviço. Né? E no caso a área molhada ela fica próxima, justamente pela distribuição do shaft aqui também. Aqui uma legenda classificando os apartamentos para poder conseguir localizar e ver o que a gente está trabalhando aqui. Esse aqui já é a planta do apartamento de 56 metros quadrados, segue a mesma sistemática, só muda um pouco a dimensão, e esse aqui muda o formato justamente para poder ganhar mais espaço e se adequar na estrutura. Aqui são alguns cortes, né? Então, os cortes individuais, né? Então, corte A e corte B, e no corte B a gente vê aqui essa janela que fica acima da porta por questões de privacidade, porque essa janela ela fica para fora ela dá de frente para o corredor. Aqui a mesma configuração para o apartamento de 42 metros quadrados, né? São os dois cortes. Os dois cortes também para o apartamento de 56 metros quadrados. Aqui é o sistema estrutural, né? Então aqui é do conjunto como um todo e aqui é desse trecho que tem essa interligação dos apartamentos, né? Então a linha de eixo estrutural aqui, ó, ela segue um eixo único, né? Então os pilares ficaram bem distribuídos. E aqui essa tabela é o que está dimensionado aqui, todos a área de influência em cima de cada pilar desse. Aqui um diagrama estrutural, né? Então aqui tem a rede do shaft, né? A laje, pelo plano de laje, que é esse maior aqui, a gente ficou aí com uma laje treliçada bidirecional de 15 centímetros de espessura, né? O pilar, considerado a área de influência aqui, a maior foi de 11,25. Então, ele ficou um pilar aí de 40 por 25, né? Com uma área de seção de 1000 centímetros quadrados. Aqui a viga, considerando aí o vão maior de 4 metros, então ficou uma viga aí de 40 centímetros de altura. Essa é a maquete física, já mostrando a topografia. E aqui uma perspectiva do conjunto como um todo, que é o que estava na página. Okay? Então, muito obrigado.